Bom dia, querido, querida, você que está nos acompanhando nessa live da Igreja Batista Amar, nessa manhã de domingo, onde nós estaremos durante esse mês de janeiro, voltando a transmitir os cultos online. Nós, devido à pandemia, como sabidamente por todos, nós suspendemos temporariamente, durante o mês de janeiro, os cultos presenciais no templo da igreja. Mas nós continuaremos celebrando ao Senhor, bendizendo a Ele, através das transmissões pelas mídias da nossa igreja. Então, nessa manhã, nós vamos adorar a Deus, nós vamos celebrar a Ele, nós vamos bendizer ao Senhor, nós vamos orar, nós vamos meditar na palavra de Deus e assim engrandecermos ao Senhor. Nós vamos pedir a Deus para aqueles que estão enfermos, que estão nos leitos dos hospitais. São várias pessoas da nossa igreja, de outras igrejas. Nós vamos orar pedindo a Deus o consolo, o bálsamo do Senhor sobre as famílias enlutadas, aqueles que perderam entes queridos nesta semana, né? Que o Senhor esteja consolando o coração dessas pessoas. Então nós vamos começar orando, pedindo a Deus que venha a receber o culto que iniciamos agora. Vamos fechar os nossos olhos? Pai eterno, querido Deus, muito obrigado por mais uma manhã. Obrigado a Deus porque nós podemos abrir os olhos, nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos meditar na Tua palavra e pedimos que o Senhor receba o culto que iniciamos nessa manhã. Fala conosco, ó Deus. Pedimos que a Tua palavra venha aos nossos corações. Desejamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Eu convido você que está nos acompanhando, que está em casa, que está viajando, mas que já pôde acessar a live da Igreja Batista Amar, né, aí no Salmo 23, para nós lermos, ou você acompanhar a leitura do texto sagrado, que leremos, portanto, agora. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? É o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 23. Vamos confiar que o Senhor é o nosso pastor, que Ele está cuidando de nós em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às angústias, em meio a esta pandemia
A palavra do Senhor, ela é consolo, ela é verdadeira, e nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós a despeito das circunstâncias da vida. Nós vamos cantar e você vai poder acompanhar e vamos dizer que grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Você tem a vitória em Cristo e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Só
Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, e é por isso que nós estamos nessa manhã celebrando juntos ao nome do nosso Deus. Nós vamos ter um momento agora de oração. Nós vamos colocar diante de Deus várias famílias enlutadas esta semana. Várias famílias perderam seus entes queridos. Precisamos orar pela família do querido pastor Joaquim. Que Deus venha, por meio do seu Santo Espírito, consolá-los. Família da irmã Francisca Magalhães, nessa madrugada, perdeu também a dona Ismaelina. Várias famílias que perderam seus entes queridos. E nós vamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas que estão sofrendo nesse momento uma perda dos seus entes queridos. Também nós vamos colocar diante de Deus a vida de muitos irmãos acometidos com o Covid-19 e que estão em processo de recuperação. Graças a Deus por isso. Irmã Janete, que está na Unimed, também outros irmãos, vários irmãos da igreja que estão, graças a Deus, aí no processo de recuperação. Familiares de irmãos da igreja, conhecidos de outras igrejas, que estão aí, vários pastores, inclusive, lutando contra o vírus e que Deus tem permitido que estejam melhorando. Então, nessa hora, são muitos os pedidos de oração. Deus sabe a necessidade de cada um. Então, eu convido você, aí onde você estiver nos acompanhando, a curvar a sua cabeça e nós levantarmos um clamor pela vida dessas pessoas. Pai eterno, querido Deus, muito obrigado porque nós temos livre acesso ao teu trono de graça por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos remiu de todo pecado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos conversar contigo, nós podemos nos dirigir ao Senhor com segurança, justificados por meio do sangue de Jesus. E nesta hora, querido Deus, nós desejamos colocar diante de Ti a vida dos familiares de vários queridos nossos que foram chamados pelo Senhor. Famílias que estão vivendo o luto. A família do pastor Joaquim, a família da dona Ismaelina, que foi chamada nessa manhã pelo Senhor. Cuida, Senhor Deus, dos familiares que ficam. Irmã Francisca Magalhães, todos os familiares, ó Deus, consola, abençoa, que o teu Santo Espírito esteja visitando cada coração nesta manhã. Pedimos-te por tantos outros irmãos de outras igrejas que estão vivendo o luto, que estão, nosso Deus, precisando do teu consolo, do bálsamo do Espírito Santo, que o Senhor esteja visitando, consolando os familiares, ó Pai, neste momento. Também, Senhor Deus, nesta hora, pedimos-te por aqueles que estão lutando por sua saúde. Ó Deus, vem visitar a cada um. Colocamos diante de Ti a vida da irmã Janete, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do irmão Firmino, da irmã Alcirlei, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de vários colegas pastores acometidos com o Covid-19, vários membros de outras igrejas, familiares, pessoas queridas, amigos. Ó Deus Santo,
Pedimos que o Senhor esteja com a tua mão de graça, de cura e de misericórdia, visitando cada um nos leitos, nas suas casas, onde quer que estejam, ó Senhor Deus, que o Senhor possa visitá-los com a tua boa mão de graça, de misericórdia e de cura. Vem sobre cada um, ó Deus, restaurar a saúde de cada pessoa. Pedimos-te, Pai Santo, pela nossa cidade, pedimos pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, que tem sofrido muito, ó Deus, com este vírus. Ó Deus Santo, pedimos-te a tua intervenção, pedimos-te, ó Deus Santo, que a vacina possa chegar e todos tenham acesso. Pedimos-te, ó Deus Santo, cada um, aqueles irmãos e irmãs que estão viajando, que o Senhor possa permitir que tenham uma viagem em paz e retornarem em paz, ó Deus. Ó Pai Santo, pedimos-te por esta manhã em que a tua igreja, mesmo com o templo fechado, não deixa de te buscar, não deixa, ó Deus Santo, de buscar a tua presença. Ó Deus, vem falar conosco de modo todo especial. Nós colocamos, ó Deus, todos esses pedidos de oração, pedindo a tua intervenção, crendo que o Senhor está conosco e que não precisamos temer mal algum, conforme nós lemos no Salmo 23. É a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém. Ainda nesta hora, nós vamos meditar na palavra de Deus e nós queremos convidar você a acompanhar a leitura do texto ou acessar a sua Bíblia aí onde você está, no texto de 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 8 ao 18. Então nós vamos ler 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 8 até o verso de número 18. Acompanhe aí o texto que leremos agora. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou Elias 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E Deus lhe disse: sai da caverna e põe-te neste monte perante mim. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E se pôs à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que você está fazendo aqui,
Elias. E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para tirá-lo. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? É assim que diz o texto sagrado que lemos nesta oportunidade. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque temos acesso a ela. E pedimos-te que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem o boletim digital, você está no grupo da Igreja Batista Amar, você recebeu o boletim com 2 esboços, o da mensagem dessa manhã e o da mensagem da noite. E você vai poder ir completando e interagindo conosco. Se você deseja, você não é membro da igreja, mas você sempre nos acompanha, você deseja o boletim para você acompanhar, não tem problema, a gente pode mandar para você. Basta você colocar aí o seu número ou entrar em contato que a gente vai mandar o boletim digital para você. Então, nessa manhã, o tema que desejamos falar é nunca pare de lutar. Nós estamos vivendo um momento de muita luta. E, como nós podemos observar, desânimo e desmotivação podem chegar de uma hora para outra. A gente está vendo aí no texto sagrado que Elias estava num momento de desânimo muito grande. E é interessante porque a desmotivação e o desânimo não estão somente ligados, aí você pode ir completando, você que tem lá o esboço, pode ir completando. Não estão somente ligados a problemas de saúde ou problemas financeiros, mas também, e muitas vezes, há situações psicológicas, situações que vão se chegando. E o texto que nós lemos mostra a vida, o momento que Elias estava, portanto, atravessando. Momento interessante. Agora, a gente pode observar, primeiramente vamos pensar quem foi Elias, né? Elias foi um profeta de Deus, podemos dizer, um dos principais profetas de Deus. Você ter uma ideia, Elias, ele foi transladado, né? Ele subiu numa carruagem de fogo. Então você veja que Elias ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Pensemos também o que aconteceu com Elias, né? Antes desse momento de dificuldade no ânimo dele. Elias, ele venceu, no capítulo 18, você pode ler, Elias, pelo poder de Deus, venceu 450 profetas de Baal. Ele provou que só existe um Deus nos céus, na terra, Criador de todas as coisas. Então Elias,
Ele vinha de um momento de vitória impressionante diante do povo. No capítulo 18, ele vai desafiar o povo a tomar uma decisão. Se vocês querem seguir a Baal, sigam. Se vocês querem seguir a Deus verdadeiro, o sigam. E ele vence os 450 profetas de Baal no capítulo 18. Então ele vinha de uma vitória. Ele vinha de algo que seria como se fosse um ato no ministério, portanto, de Elias. E a partir de então, o que Elias decidiu fazer? Após as ameaças de Jezabel, ele decidiu fugir dessas ameaças, com medo, desanimado nesse momento, e resolveu se esconder em uma caverna, como nós lemos no texto sagrado. Ele entra na caverna e ali ele decide, portanto, ficar. Que lições que a gente pode aprender com a vida de Elias, o profeta? Nós elencamos aqui algumas dessas lições para a gente meditar nessa manhã. A primeira delas é que não existem super-homens. Somos homens e mulheres feitos de carne e osso, todos sujeitos a desanimar. Nem sempre há aquela vontade de seguir. Nem sempre. Há momentos que somos acometidos também pelo desânimo. E nós devemos ali estar observando o momento da vida de Elias, né? Podemos aprender muito com a experiência de Elias. Ele não apenas era um profeta, mas também se profetizou. A gente vai encontrar sobre Elias em vários momentos da palavra de Deus. Então, Tiago fala sobre Elias. No capítulo 5, versículo 17, nós encontramos que Elias era um homem sujeito às paixões, como todos nós. Apesar de ser um homem de aproximação muito grande de uma relação com Deus, mas é descrito também como um homem sujeito aos momentos de dificuldade. E quais as causas, portanto, do desânimo atribuído aqui a Elias? A gente pode observar que tanto para Elias quanto para nós, as causas dos desânimos podem ser muito semelhantes. Uma delas é o cansaço físico. 1 Reis 18, a gente pode notar ali o esforço que Elias faz na batalha contra os profetas de Baal. Ele vence naquele momento, e o excesso de trabalho muitas vezes provoca o estresse. As pessoas muitas vezes andam muito estressadas por conta do excesso de trabalho. E a gente pode observar que o profeta estava também cansado com a situação que aconteceu lá no Monte Carmelo, quando ele enfrentou e venceu aqueles 450 profetas de Baal. No versículo 46 do capítulo 18, a gente encontra: a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então vejam que havia ali também um cansaço físico por parte de Elias. A gente pode notar também que muitas vezes a carência de simpatia, a carência afetiva, ela mexe também com o emocional das pessoas, assim como mexeu com Elias. No versículo 14 do texto que lemos, Elias diz: eu fiquei só. Ele estava exclamando, dizendo: eu fiquei só. Ele pensava que estava sozinho. Muitas vezes, o sentimento de que há um desamparo
a pessoa está sozinha lutando contra situações, pode fazer com que haja também esse momento de desânimo. A solidão, muitas vezes, da posição que ele vinha desempenhando era chocante, né? É chocante. Muitos pastores, muitos obreiros também passam por momentos de solidão. A gente pode observar, então, que muita gente às vezes sente a falta de amigos, daquele apoio humano. Talvez você hoje esteja se sentindo assim, sentindo falta daquele ombro amigo, sentindo falta daquele apoio tão necessário. E isso muitas vezes faz com que o desânimo ele chegue. E aí, quando o desânimo chega, passa a aumentar aquele sentimento de autocomiseração, aquele, muitas vezes, um complexo que vai tomando conta do coração das pessoas. Comumente, muitos líderes sofrem disso. Não são poucos líderes. E como vimos, Elias, inclusive, no versículo 4, pediu até a morte para si. Versículo 4 do capítulo 19. É interessante porque no caso de Elias, nesse momento de dificuldade, nesse momento de desânimo, né? Não se configura propriamente aqui, mesmo ele entrando numa caverna, como um caso de depressão crônica, como muitas vezes a gente acompanha a situação de muitas pessoas que entram num tipo de caverna pessoal e ali ficam por conta de uma depressão crônica. Mas no caso de Elias, era apenas um momento de desânimo profundo. Um episódio, podemos dizer assim, um episódio, um momento depressivo na vida de Elias. E muita gente se passa por momentos, por episódios de desânimo. E a gente pode notar isso, portanto, nesse momento na vida, então, de Elias. Que a gente pode aprender como segunda lição, que nós devemos tomar cuidado com esses episódios de desânimo que, vez por outra, podem chegar por conta do cansaço físico, por conta de carência afetiva, por conta de um sentimento, muitas vezes, de que estamos lutando sozinhos, de que não há ninguém conosco. Precisamos entender que o inimigo é perigoso. Não entre num tipo de caverna pessoal. Não entre ali. Causas do desânimo, de episódios de depressão, de tristeza que podem tomar o coração das pessoas, é justamente por causa dessa permissão que as pessoas acabam dando e entrando num tipo de caverna pessoal. Então, é necessário que haja, portanto, esse cuidado por parte de cada um, né? E a gente pode pensar que causas poderíamos apontar que levam muita gente a episódios de tristeza, né? Episódios de profundo desânimo, né? Muitas vezes podemos apontar a influência de uma predisposição, um tipo de herança, né, genética, um tipo de hereditariedade, que também podem fazer parte, então, de aguçar um momento de depressão, episódios depressivos na vida das pessoas, episódios de tristeza. Quando alguém que está passando por um episódio depressivo vai conversar com um psicólogo, vai conversar com um terapeuta, uma das primeiras perguntas que fazemos é se há casos de depressão
na família, justamente para que se possa então compreender se há ali uma predisposição para que as pessoas estejam entrando em algum tipo de caverna pessoal, de episódio de tristeza, e que a gente possa compreender a fim de que passemos então a ajudar mais efetivamente. Outra coisa que pode ser apontada para que haja momentos de tristeza profunda são os tipos de personalidade. Muitas vezes aqueles que são perfeccionistas demais, que não admitem, por exemplo, falhas e erros em si mesmo, e também muitas vezes exige-se demais das outras pessoas. E há frustração com isso. Então, os tipos de personalidade muitas vezes podem fazer com que as pessoas acabem entrando em momentos, em episódios de desânimo. Outra coisa que pode ser apontada são as vivências de situações difíceis, traumatizantes ou até frustrantes, acidentes, mortes de pessoas queridas, muitas vezes o passar por uma separação, divórcio, uma situação de desemprego, uma situação financeira, um momento de desequilíbrio, são grandes causadores de episódios de desânimo, de tristeza profundos. Especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, pandemia mais recente, tem sido um tipo de alavanca para trazer momentos, episódios muito angustiantes, depressivos e de profunda tristeza na vida das pessoas. Podemos ver hoje que há muita gente vivendo com crise de ansiedade, vivendo e isso descambando para momentos de profunda tristeza e de desânimo. Então, é necessário que compreendamos que esses tipos de situação são perigosas e que não devemos permitir a entrada em uma caverna pessoal em que o desânimo venha a tomar conta. Muito cuidado. Outra situação que pode ser apontada como um causador de desânimo, de episódios depressivos, é a condição clínica de muitas pessoas. A condição clínica que muitos acabam, então, atravessando, né? E que essa condição clínica acaba, muitas vezes, desequilibrando, né, a quantidade de serotonina e de noradrenalina, que são aí, então, neurotransmissores responsáveis pela comunicação dos neurônios, ou seja, a condição clínica precisa ser observada. É preciso que haja um cuidado com a saúde, né? O excesso de trabalho também é outra causa que pode trazer momentos, episódios de desânimo, episódios depressivos, né? O estresse do trabalho. A gente tem observado que muitos profissionais da saúde estão, devido à carga de trabalho, nesse momento de pandemia, de profunda pandemia, muitos estão atravessando momentos de profundo estresse. E isso traz também episódios de tristeza e de depressão a muitos desses guerreiros que estão aí trabalhando para cuidar da saúde das pessoas. A gente tem notado isso, né? O trabalho, a vivência com o sofrimento das pessoas ali, o falecimento, o acompanhar diário dessas situações vão trazendo naturalmente um momento de desânimo, né? E de estresse na vida, especialmente desses guerreiros
que estão aí na frente de batalha. Outra coisa que podemos apontar como aguçadores de momentos, de episódios depressivos, de momentos de desânimo, é quando as pessoas passam a viver uma crise existencial. Há aqueles que passam, então, a refletir sobre, nesse momento especialmente de pandemia, sobre o sentido da vida e entram em episódios depressivos. Alguns são levados, inclusive, à tentativa de suicídio, por conta desse momento de reflexão que é também tomado, muitas vezes, por este momento pandêmico que nós estamos vivendo. E entram numa crise existencial. Uma outra coisa são, e isso daqui é importantíssimo destacar, são os problemas espirituais, somados a todos esses apontamentos que nós já falamos anteriormente. E a Bíblia, ela declara que encobrir e ocultar erros, pecados, permitem muitas vezes opressão sobre a vida das pessoas, opressão demoníaca, sentimento de culpa, acabam muitas vezes produzindo um estado de melancolia, um estado de tristeza. A gente pode notar quando então Davi ele fala sobre isso no Salmo 51. Ele fala sobre esse momento, né? Que ele estava então atravessando. E Elias, no texto que nós lemos inicialmente, estava vivendo um episódio de profundo desânimo, podemos dizer um episódio depressivo na vida dele. E devemos aprender com isso, que não há super-homens. Não há. Todos nós podemos, de repente, de uma hora a outra, também passar por esses momentos de dificuldade. E é necessário que nós estejamos atentos, porque esses momentos de dificuldade afetam o humor, afetam a forma como a pessoa vai se alimentar, a forma como a pessoa dorme, ela acaba perdendo o sono, né? Afeta a forma como a pessoa se sente em relação a si mesmo e às outras pessoas, afeta a maneira como você acaba pensando sobre as coisas. É necessário tomar cuidado. E alguns tipos de sinais que devem estar sendo observados. Esteja atento a episódios de tristeza, a apatia, que pode chegar à inércia, que acaba tornando difícil, muitas vezes, o continuar vivendo e tomando decisões, né? Esteja atento à perda de energia, à fadiga, que normalmente acompanha ali, é acompanhada de insônia, muitas vezes. Esteja atento a pessimismo, a falta de esperança, aquele medo, a conceitos negativos, quase sempre que vêm acompanhados de autocrítica. Esteja atento a aqueles sentimentos de culpa que muitas vezes chegam, a vergonha, a senso de indignidade, a se sentir desamparado, a perda de interesse pelas atividades profissionais, pelas atividades acadêmicas, a perda de interesse pelo seu cônjuge, né? Enfim, todas essas coisas que vão se perdendo são sinais de tristeza e de episódios que podem ser considerados como episódios de depressão. Agora, é importante destacar que a Bíblia registra que a fé não nos isenta de passar pela depressão. Isso é importante a gente destacar. Ou seja, a fé não nos isenta de passarmos
por momentos depressivos, por momentos de dificuldades, por momentos de desânimo. E alguns servos de Deus passaram, como Elias, por momentos de desânimo. Jó, lá em Jó capítulo 3, versículo 11, Jó lhe diz: porque eu não morri eu na madre? Era um momento de dificuldade. Moisés, lá em Números capítulo 11, versículo 15, ele diz: se assim me tratas, mata-me de uma vez. Olha o momento que Moisés estava atravessando. Noemi, também, lá em Ruth 1:20, ela chega a dizer: não me chames Noemi ou Noemi, mas chama-me de Mara. Ou seja, havia uma angústia muito grande no coração dela. Ela estava desgostosa da vida. Davi, no Salmo 42, ele diz: porque está abatida, ó minha alma. Jonas, no capítulo 4, versículo 3, ele chega a dizer: tiram minha vida. E, naturalmente, Jesus, bem diferente de todos esses, mas a natureza humana de Jesus, no Mateus 26, versículo 38, Jesus, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. É claro, Jesus estava sentindo o pecado da humanidade sobre ele. E ele, a missão de Jesus era a missão de resgate, a missão de salvação. E Jesus estava sentindo o peso do pecado, do meu pecado, do seu e de todos aqueles que confessam o Senhor como Salvador. Ele estava ali numa missão especial. Mas Jesus, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A natureza humana de Jesus estava, portanto, também ali, neste momento, também nos ensinando que a fé, ela não nos isenta de passar por esses momentos de dificuldade. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, por um momento de desânimo, por um momento de tristeza. Procure ajuda. Não deixe que ideias equivocadas tomem o seu coração e a sua mente. É preciso pedir ajuda. A última lição que a gente destaca, e está lá no esboço que você tem, procure ser resiliente diante das situações da vida, os momentos que, vez por outra, se alternam. Muitas vezes a coisa estava indo bem e, de repente, há momentos de profunda dificuldade do qual nós estamos atravessando. Então, procure ser resiliente diante das situações da vida. Resiliente é aquela pessoa que procura assimilar as situações da vida com perspectivas positivas. No nosso caso, olhando para Cristo, olhando para a palavra de Deus. No Cantor Cristão nós encontramos aquele hino: conta as bênçãos, conta quantas são. Então, diante dessas dificuldades, nós devemos contar as bênçãos das quais nós somos alvo de Deus, alvo todos os dias, as bênçãos que chegam a nós. Ou seja, nós devemos contar, ser resiliente é exatamente isso. É nós assimilarmos essas situações com aquilo que Deus, ele permite que chegue a nós. Então, a gente deve contar as bênçãos que chegam a nós, que chegam à nossa família, à nossa casa. E com isso, Deus dá o escape, Deus dá o descanso, Deus, ele cura, e vem a recompensa por confiar em Deus, né? E todas essas coisas vêm sem demora, como canta a Ludmila, como canta ela em adoração ao Senhor. Com isso, finalizando, o que a gente pode destacar? Não deixe que a vida
torne mais agudo os problemas. O viver, não deixe que o viver torne mais agudo os seus problemas. Esteja buscando no Senhor. Esteja realmente olhando para Cristo. Lembre-se de uma coisa, você é feito de carne e osso, precisa de ajuda também. Não existe super-homens. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha. Isolamento nunca ajudou a ninguém. E o erguer-se desse momento depende de você. O Senhor fala com Elias, dizendo: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna, Elias? Você tem de lembrar de que eu estou com você. Você tem de lembrar daquilo, da missão que você tem, portanto, a realizar. Lembre-se, você tem a promessa de Deus, aproprie-se dela, creia e avance. No caso de Elias, não existiam remédios antidepressivos naquele tempo. Ele recebeu um tratamento direto de Deus. E qual foi o tratamento dado por Deus para o desânimo de Elias? Deus tratou com ele no físico, a fim de que ele pudesse reunir as forças exauridas de Elias. Deus permitiu que ele dormisse, o alimentou, nos versículos 5 a 8, você pode ler depois, com refeições miraculosas. Deus o abençoou. O melhor remédio para o desânimo, para episódios depressivos, também é descansar, uma alimentação equilibrada, repouso regular e atividades físicas. Deus trabalhou isso com Elias. Também o desabafar. Deus permitiu que ele desabafasse o seu pesar, no versículo 10. Ele botou para fora, ele diz: olha, estou me sentindo sozinho, só eu fiquei. E muitas vezes esse é o meio mais imediato de alívio. É o desabafar, é o colocar para fora, é o conversar, é o expor a situação da qual a pessoa está vivendo. Não ficar guardando para si. Então Deus permitiu que Elias colocasse para fora aquilo. A mudança de ambiente, no versículo 8, capítulo 19, a gente nota que andando sem parar, Elias chegou ao Monte Horebe. Então a mudança de ambiente precisava ser algo, então, a ser tratado na vida de Elias. A reflexão sobre a autoridade de Deus. Deus o fez com que ele pensasse de que ele servia a um Deus todo-poderoso. Que faz você aqui, Elias? Essa reflexão que é importante, quando nós analisamos quem é Deus, quem nós somos, nós refletimos, por que a minha alma está abatida se eu tenho um Deus que cuida de mim, que está cuidando da minha família. A restauração afetiva, no versículo 18, Deus lhe contou boas novas. Você não está sozinho, Elias. Deus fala, diz: olha, eu separei muita gente que não se dobrou a Baal. No versículo 18, o Senhor fala sobre isso. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jamais pense que é o fim, que você está sozinho. Também Deus trabalha um tipo de, podemos dizer, de terapia ocupacional. Deus lhe deu mais trabalho. Deus deu mais tarefas para Elias, nos versículos 11 e 12. Aquele ditado antigo que diz assim: mente vazia, oficina de Satanás. É uma verdade. Então, procure naturalmente ocupar também a sua mente, a fim de fazer atividades, de desenvolver o seu ministério. E especialmente, Deus trabalhou com Elias a terapia espiritual. Isso é importante, No desânimo, no momento de episódio depressivo, Elias ele precisava renovar a sua visão de quem é Deus. Os versículos 11 e 12,
E Deus se mostrou a Elias através, ali a gente leu, de fenômenos naturais, né? Do terremoto, Deus não estava ali, no fogo, Deus não estava ali, mas Deus estava naquela brisa, naquela voz calma que falou então com Elias. E Deus se mostra assim para nós, né? Na sua palavra, nos momentos de celebração ao Senhor. Então, momentos de desânimo, episódios depressivos, devem ser observados como enfermidade física, mas também enfermidade espiritual. E é necessário a compreensão disso. Se no caso houver uma enfermidade física, como nós apontamos, deve ser encaminhada a pessoa a um especialista para que seja então tratado. Agora, enfermidade espiritual deve ser tratada com a palavra de Deus. É assim que a gente vence os momentos de desânimo, episódios depressivos. Então, Elias, a gente pode notar que era um herói na fé, mas também era um vaso de barro, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Todos nós também somos vasos de barro. E a experiência de Elias mostra para nós que nos momentos mais difíceis, então, da vida dele, Deus mesmo ministra conforto para os seus servos. Deixa Deus ministrar, por meio da sua palavra, a sua vida. Nunca pare de lutar. Não desanime. Você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Que Deus te abençoe, querido, querida, nessa manhã, você que está nos acompanhando nessa live. Que Deus possa ter falado com você de um modo todo especial. Nós desejamos que você tenha um dia abençoado. Hoje nós estaremos transmitindo lá do templo da igreja às 19 horas, por esses canais, e nós desejamos que você esteja, então, também nos acompanhando e que Deus continue falando com você durante todo esse dia. Vamos orar para nós encerrarmos? Pai eterno, obrigado por tua palavra. Ó Deus, pedimos que ela tenha encontrado guarida em cada coração. Se alguém desanimado, entristecido, cabisbaixo, que a tua palavra tenha chegado ao coração de cada pessoa nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Continue com a gente agora na Escola Bíblica Dominical, nas salas virtuais, que você pode ter acesso. Se você não é membro da igreja, você quer participar, não tem problema. Coloque aí que você quer participar e alguém vai mandar um link para você. Que Deus te abençoe e até o culto da noite, se Deus quiser, às 19 horas. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.